Jacinto Manuel Gomes de Oliveira, natural de Esmoriz, fui comandante deste Corpo de Bombeiros e entrei para os Bombeiros Militares de Esmoriz em 1970. Tinha eu 14 anos, estava prestes a fazer 15, mas a partir desse momento, de 1970 até 2010, durante 40 anos, fui bombeiro, segundo comandante e comandante deste Corpo de Bombeiros. Durante este período, penso que dei muito da minha vida a este Corpo de Bombeiros. Também aprendi muito dentro deste Corpo de Bombeiros e hoje, passados estes anos todos, olho para trás e não me arrependo de nada daquilo que passei dentro desta casa. Foi um acidente nas quatro estradas, naquelas células, quatro estradas que eram o local da morte, em Esmoriz, onde era um cruzamento todo, as ruas eram ainda em cubos de granito e, portanto, muitos escorregadios, não havia possibilidade de um cruzamento daqueles de travar, batia-se sempre, sempre acidentes permanentemente. E houve lá um acidente onde envolveu, na altura, o Presidente da Câmara de Viseu, onde houve mesmo, salvo erro, na altura, faleceu a esposa desse senhor, desse Presidente da Câmara, e ficou um homem numa carrinha, numa Toyota Dina, ficou encarcerado com as pernas prensadas com a coluna da direção, onde que aí nós tínhamos, a única e simplesmente, o equipamento que nós tínhamos eram alavancas para desencarcerar. E imaginem o que é nós termos um homem que tinha, naquela altura, estava com botas de água, em que as botas já transbordavam o sangue. Nós não conseguimos, à primeira vista, não conseguimos desencarcerar o homem. Conseguimos depois, com um esforço muito grande, com cabos de aço e outras trações de outros carros, conseguimos esticar a parte da chaparia, desencostar a coluna de direção que estava a trancar as pernas e aí conseguimos tirar o homem. Logicamente que não teve sucesso, o homem acabou por morrer, falecer, porque a quantidade de sangue que ele tinha libertado foi tal ordem, foi tanta quantidade que ele não conseguiu sobreviver. Essa foi um acidente que me marcou e que, a partir dessa data, nós nunca mais deixámos de lutar para que tivéssemos o equipamento à altura das nossas intervenções. No Célula Fogo de Agadão, em Águeda, onde eu ia a comandar um grupo de combate do Distrito de Aveiro, onde estavam presentes 5 corporações, éramos 25 homens, e que depois de termos sido deslocados ou colocados numa pequena aldeia, São Lázaro, onde existiam apenas uma aldeia que só existiam 3 pessoas na ordem dos 70 anos, 70 a 75 anos, e que com essas pessoas não conseguimos movê-las para retirarmos de lá. Portanto, eles disseram que tinham apanhado lá o fogo tinha passado lá em 1986, quando morreram os 13 bombeiros de Águeda, e que nessa altura passou lá o fogo, e que eles estiveram lá, não deixaram arder as suas casas, que iam manter essa filosofia. E nessa altura, eu falei com os chefes de piquete dos outros corpos de bombeiros, que estavam no grupo de combate, e chegámos à conclusão de que não havia condições para abandonar as pessoas. Então, nessa altura, o que é que nós fizemos? O fogo estava numa posição de descida, portanto, era muito intenso, mas vinha com velocidade reduzida, e nós dissemos, portanto, combinei com os chefes de combate e disse aos meus amigos, nós temos aqui cerca de 18 mil litros de água, tínhamos 3 BFs a 3 mil cada um, mais um autotanque de estarreja com 8 mil litros, 8, 9 mil litros, portanto, era cerca de 18 mil litros de água. Os carros estão totalmente atestados e nós teremos condições para o fogo na posição em que vem, nós vamos conseguir aguentá-lo e quando chegar aqui nós temos um pequeno contrafogo e acabamos com o fogo. Isto estava tudo devidamente planeado, só que surgiu o imprevisto que foi fatal. Foi na parte inferior da serra, ou da aldeia, na parte inferior, alguns populares viram o fogo na parte superior do monte. E o que é que eles resolveram fazer? Não se lembraram que havia uma aldeia a meio
e chegaram o fogo na parte inferior. Todos nós que andamos no combate a fogo florestal sabemos que é uma situação dramática. Portanto, o ambiente, a atmosfera era muito seca, não havia praticamente umidade relativa nenhuma, era tudo seco. A própria vegetação naquela zona era bastante, não tinha umidade nenhuma, era seca, era autêntica pólvora. E o que aconteceu foi quando houve um bombeiro, até um chefe de Ovar, que olhou, viu e veio-me chamar, que eu não estava na altura num sítio que não via esse fogo. E quando nós olhámos e vimos de facto o fogo com uma fúria terrível, com uma intensidade muito, muito elevada, nós tivemos necessidade de tomar outra estratégia e juntamos as viaturas no único largozinho que havia na aldeia, juntámos as viaturas todas e montámos linhas de 45 ou 50 e eliminámos tudo que era mangueira de 25 e tivemos que preparar o chamado chuveiro para regar permanentemente as viaturas, porque a temperatura desenvolvida era terrível, era uma temperatura asfixiante mesmo, e aí nós levámos, como costuma dizer na gíria popular, levámos com o fogo em cima de nós. Apanhámos o fogo que vinha a descer e apanhámos o fogo que ia a subir, mais ou menos à mesma altura. Nós tivemos 30 minutos debaixo de fogo intenso, onde só não as viaturas arderam, nem nós ficámos todos carbonizados, porque tínhamos 18 mil litros de água. E foi gerir essa água. E a gestão foi, a linha de 45 que está a fazer chuveiro não vai desligar, vai estar sempre a funcionar. E as outras linhas só abriam e fechavam conforme o fogo, as chamas nos atacassem mais ou menos. Portanto, e deixámos queimar tudo à nossa volta. A única parte que não ardeu foi as casas dos habitantes. O resto, tudo que era floresta, tudo que era árvores, tudo que era combustíveis finos, ardeu totalmente. Ficou tudo carbonizado. E ao fim de 30 minutos mais ou menos de combate, nós ficámos sem água e o fogo acabou. Acabou porque foi de tal maneira a situação que o fogo, como se juntou, não havia mais floresta e acabou. Portanto, esta foi, de facto, um incêndio que ainda às vezes recordo com alguns bombeiros que estiveram presentes, e de Esmoriz, e não só de Esmoriz, éramos 5 de Esmoriz, comigo 6, e havia mais 5 homens de cada corpo de bombeiros. A Estareira só tinha 2 porque era o BTTU. E, portanto, é uma recordação que demonstra que nós, no fogo florestal, não podemos ter a certeza que isto vai correr bem. Pode correr bem e pode correr mal. Tivemos sorte, tivemos algum cuidado, precavermos e tivemos um fator que foi determinante, termos uma reserva de água capaz de enfrentar aquele fogo. Para mim foi uma das cenas mais preocupantes, mais porque não teríamos hipótese, bastava uma viatura entrar em combustão que elas estavam todas encostadas, que não tínhamos outras condições e teríamos ali um problema grave.